convido a me acompanhar na leitura até o versículo 18. Então, Gálatas 5, a partir do versículo 13 até o versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti, por esse Espírito do qual iremos falar essa noite. A esse mesmo Espírito que possa vir sobre nós e possa nos liderar a toda a verdade. Teu Filho Jesus Cristo, quando anunciou a vinda do Espírito, disse exatamente isso, que Ele não falaria de si mesmo, que Ele apontaria para si o próprio Filho e que Ele nos lideraria a toda a verdade. Tua palavra também nos ensina que homens naturais, homens que não têm em si o Espírito Santo, apenas compreendem coisas naturais. Mas nós que temos o Teu Espírito vivendo em nós, a nós é dado o privilégio de discernir os valores eternos. Discernir a Tua palavra, discernir aquilo que o Senhor deseja falar às nossas mentes e aos nossos corações. Para isso nós somos profundamente dependentes de Ti e do Teu Espírito. Fale ao Teu povo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu anunciei no último domingo, hoje nós chegamos a um momento crítico dessa carta aos Gálatas. Um trecho muito especial, porque aqui nós vivenciamos uma transição dessa carta. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 12, nós vimos o Paulo de várias maneiras diferentes, argumentando de modo mais teológico, mais doutrinário, nos levando a algumas convicções. Quais são elas? Que a salvação é apenas pela graça e não pela lei. Que ela acontece apenas mediante a fé e não através das obras. E que nisso nós entendemos o tema de toda essa carta, a qual nós temos falado insistentemente. O tema dessa carta é que nós somos livres em Cristo. Então o que o Paulo fez com doutrina básica cristã? Ele corrigiu a nossa maneira de pensar. Porque nós temos essa maneira mundana até de pensar que tudo acontece baseado no mérito, baseado na troca, baseado nessa relação de que eu faço por merecer, e aí a gente acaba projetando isso para o nosso relacionamento com Deus. E infelizmente, talvez alguns de nós, mesmo dentro de comunidades cristãs, talvez nós tenhamos sido ensinados que esse Deus da Bíblia é um Deus também que se submete a barganhas. O Paulo ele quer acabar com esse pensamento e de fato ele provou insistentemente essas ideias. Mas agora a pergunta que nós devemos fazer é, ok, então como é que isso tudo funciona na prática? Como é que essas verdades que nós vimos nos 5 capítulos dessa carta se aplicam no nosso dia a dia? Afinal, o que significa ser salvo pela graça? Afinal, o que significa, de fato, sermos livres? E tão importante quanto entender o que significa a liberdade é o que nós fazemos com essa liberdade. É isso que ele começa a responder no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então a gente está na expectativa para ouvir do Paulo o que é viver em liberdade. Mas ele sabe que alguns leitores teriam a tentação de ouvir tudo isso e falar, ok, é pela graça, ok, nós somos livres, então agora eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver de qualquer maneira, eu não tenho mais princípios, eu não tenho parâmetros, eu não tenho balizadores, então viver pela graça é viver da maneira que eu quiser e fazer aquilo que me dá na telha. Então o Paulo, em primeiro lugar, antes de nos dizer o que significa viver na graça de Deus em liberdade, ele diz o que isso não significa. Ele fala, não transforme a liberdade que vocês têm em Cristo em libertinagem. A expressão que ele usa aqui é
não use essa liberdade para dar ocasião à carne. E o termo no original, dar ocasião, é um termo muito específico, é um termo de origem militar. É um termo que, na verdade, se refere a um lugar onde se lança uma ofensiva, onde você coloca uma base de operações, é um lugar vantajoso, é uma oportunidade, é um pretexto. Então, o que o Paulo está dizendo aqui em bom português é o seguinte: agora que vocês são livres, não deem ocasião para a carne, ou seja, não deem mole para a carne. Não coloquem-se em situações onde, de fato, o pecado e a carne podem se sobrepor a essa vida em liberdade pelo Espírito. E por carne, aqui ele não está falando do nosso corpo só físico. Carne, na palavra de Deus, dá essa ideia da nossa natureza caída. É a nossa natureza que milita contra o Espírito, é a nossa natureza que impulsiona todos os nossos desejos de modo contrário àquilo que é a vontade de Deus. Na verdade, o Paulo ele fala sobre isso quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 18, olha o que ele diz. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Já se sentiu assim? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E o Paulo, sabendo das nossas tentações, em deturpar talvez o conceito da liberdade a partir da graça, também escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 15, ele diz, então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? E a resposta é, de maneira nenhuma. Então, tal como John Stott certa vez falou, a liberdade cristã é a liberdade do pecado e não a liberdade para pecar. Diego, você está afirmando que agora em Cristo nós não pecamos mais? Definitivamente não, porque a palavra de Deus também não afirma isso. Não é que nós não cometemos mais pecado, é que agora nós temos o poder, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e atua através de nós, de dizer não para aquilo que outrora a gente não conseguia dizer não. Mais do que isso, não é que a gente para de pecar, mas de modo muito simples é que a tendência e o alvo é que a gente peque cada vez menos e se arrependa cada vez mais. Antes a gente só conseguia pecar e a gente nem se arrependia. Porque a nossa consciência não nos acusava, o Espírito Santo não se entristecia, porque ele não habitava em nós. Então nós fazíamos aquilo que era contrário à vontade de Deus e nós achávamos que estava tudo bem. Porque era o padrão do mundo, todo mundo faz, todo mundo vive assim. Agora, não apenas a gente tem um desejo menor de pecar, ou a intenção menor de pecar, ou a capacidade de dizer não para o pecado, mas a gente se arrepende mais. Eu lembro quando meu amigo, o pastor Sebastião Júnior, em um dos momentos que ele compartilhou a palavra aqui conosco, ele nos falou um pouco sobre isso, não sei se você vai se lembrar, mas ele disse que, de certa forma, na vida cristã, nem o pecado tem tanto aquele prazer mais. Porque antes a gente pecava e se alegrava no pecado. Antes a gente pecava e a gente, assim, estava tudo bem. Agora, assim, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente peca, no meio do pecado, a gente já sabe que pecou, já vai se arrependendo, termina de pecar de joelhos, pedindo perdão. Então já não há nem mais aquela alegria que na carne nós tínhamos anteriormente. Agora a gente peca, a gente tem consciência do pecado, e a gente termina de joelhos dizendo, Deus, tem misericórdia da minha vida. Não é esse tipo de vida que eu quero viver. Quando Paulo escreve ao Tito, no capítulo 3, a partir do versículo 3, ele diz que houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Nós vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Nós vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Essa é a nossa vida antes de Cristo. Mas olha o que ele diz. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não pelo nosso mérito, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, liberdade é a possibilidade de realizar pelo Espírito aquilo que é a vontade de Deus. Então, como não viver? Não dando ocasião à carne, ou não transformando a liberdade cristã em libertinagem.
Como então viver? O mesmo versículo. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E eu acho incrível como Paulo coloca esse pensamento. Porque quando eu estou preparando as mensagens para o final de semana, eu estou sempre conversando com a minha esposa. Né? E eu falo, amor, olha isso daqui, olha o que eu percebi, olha o que esse escritor diz, olha o que aquele comentário aponta, olha o que eu consegui enxergar na palavra. E aí eu trouxe para ela esse texto e eu falei, olha que doido isso. O Paulo está dizendo que liberdade cristã não é libertinagem, mas ele está dizendo que o alvo da liberdade cristã é que nós sirvamos uns aos outros mediante o amor. Eu falei, o que você acha sobre isso? Ela falou, eu acho que num primeiro momento isso parece fora de contexto. Eu falei, exatamente isso. Parece que o Paulo muda de assunto. Ele está falando de liberdade, aí parece que ele começa a falar de serviço. Mas não. E é por isso que é brilhante o que ele está propondo aqui. Como usar a nossa liberdade de modo a vencer a nossa própria carne? A resposta, vivendo para abençoar outros. Vivendo para servir aos outros em amor. A expressão utilizada é sermos escravos uns dos outros. Então, como ser livre? Olhe menos para si mesmo. Isso é incrível. Porque o Evangelho não nos liberta apenas da lei. O Evangelho não nos liberta apenas a nossa consciência da tirania de tentar merecer o amor de Deus e agradá-lo em tudo. O Evangelho, pasmem, nos liberta de nós mesmos. Das nossas próprias escravidões, dos nossos próprios apetites egoístas. É só olhar para Jesus. Você concorda que Jesus tinha toda a liberdade? Claro que sim. Você concorda que Jesus tinha todo o poder? Claro que sim. Você concorda que Jesus tinha toda a autoridade? Obviamente ele tinha tudo isso. Como é que alguém que tem toda a liberdade, todo o poder e toda a autoridade vive? Para satisfazer a si mesmo? Não, para se entregar. Esse é o nosso exemplo maior. Alguém que usufruiu de toda a liberdade, de poder limitado, de autoridade divina. E olha o que Mateus 20, versículos 25 a 28 nos dizem. Jesus os chamou, falando dos discípulos, e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O que Jesus está dizendo? Vocês sabem que há um tipo de categoria no mundo, um tipo de entendimento do mundo, que aqueles que estão acima dos outros é aqueles que têm poder, é aqueles que chefiam, é aqueles que mandam. Porém, ele diz, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a verdadeira liberdade. É liberdade porque no pecado ou na carne eu consigo servir apenas a mim mesmo. E o Evangelho é uma contracultura. O Evangelho, na figura de Jesus e nas palavras, inclusive, de Jesus, vai nos lançar um desafio que é o seguinte: você quer ganhar essa vida? Você vai perder de vista aquilo que de fato é eterno. Mas se você abrir mão dessa vida, de fato você terá compreendido aquilo que é mais importante. Quanto mais a gente tenta se agarrar a nós mesmos, aos nossos projetos, aos nossos desejos, aquilo que é para mim, mais distante da cultura do reino de Deus nós nos tornamos. Mas quanto mais eu entrego, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu amo, mais eu permiti que o Evangelho alcançasse a minha vida, fizesse morada na minha existência e me transformasse de dentro para fora. E é o que ele diz no versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O Paulo está dizendo, vocês entendem agora? Agora que vocês não estão mais debaixo da lei, agora que vocês não são mais salvos por cumprir ou não cumprir os 10 mandamentos, ou os 613 ritos possíveis no Antigo Testamento, agora que vocês entenderam que a relação com Deus não é uma base de troca, e você o agrada para que ele te abençoe, e você pisa na bola, ele te amaldiçoa. Agora que vocês entenderam que foi um movimento de Deus na pessoa de Jesus, para redimi-lo dos seus pecados, coisa que vocês jamais seriam capazes de fazer, agora que vocês entenderam tudo isso, deixa eu explicar para vocês qual era a intenção da lei. A intenção da lei era comunicar o amor.
Nós já falamos sobre isso. No Antigo Testamento, por que Deus institui a lei? Porque ainda não havia um povo que tinha sido levado à plena consciência. Era um povo imaturo que precisava de regras. Uma criança pequena precisa de regras. Mas um adulto que simplesmente precisa viver baseado no sim e no não, no pode ou não pode, é alguém que não desenvolveu uma consciência plena de responsabilidade e maturidade. Então, se eu chego para o Noah, de 4 anos de idade, e falo, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. Ok, isso é normal. Mas se eu chego para um camarada de 40 anos de idade e falo, ô amigo, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque, isso é patético. Por quê? Porque a idade que ele tem deveria ter ali uma coerência no que diz respeito à maturidade que ele deve exercer. Ele deve saber que é muito mais do que isso. O povo de Israel estava no meio de povos pagãos, e Deus, para proteger o seu povo, ele institui a lei. Mas na pessoa de Jesus, e mais do que isso, a partir do Espírito Santo de Deus, nós não precisamos mais ser regidos de fora para dentro, porque agora há um poder que atua em nós, o poder do Espírito Santo. Para onde é que a lei apontava? Pense na segunda tábua da lei, o que a gente chama de segunda tábua, ok? Os últimos 6 mandamentos. Honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar. Para onde é que isso tudo aponta? Para o amor. Porque se eu amo meus pais, qual é o natural? Eu honro os meus pais. Se eu amo o meu próximo, não preciso de uma lei dizendo, você não pode matar ele, nem... Eu amo, então não vou matar. Eu não vou roubar. Eu não vou mentir. Eu não vou cobiçar o que o outro tem. Quando eu sou tomado pelo amor, esse amor gerado por Deus e conduzido pelo Espírito Santo, me leva a uma consciência maior. Eu amo uma frase do Santo Agostinho, bispo de Hipona, e num primeiro momento ela pode assustar, então eu quero que você preste atenção. Ele diz o seguinte, ame a Deus e faça o que você quiser. Eu vou repetir. Ame a Deus, eu vou adicionar e parafrasear. Ame a Deus e você estará livre para viver da maneira que quiser. O que o Agostinho quer dizer com isso? Bom, você se lembra de Mateus 22? Quando alguém chega para Jesus e pergunta a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele fala, amar a Deus, acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. O que o Agostinho está propondo aqui é muito simples até. Se você amar a Deus da maneira que deve, se você amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, toda a sua vida será uma consequência desse amor por Deus. O amor que você tem por Deus vai filtrar a maneira como você se relaciona com o próximo. Então, ame a Deus. E tudo vai ser consequência disso. A nossa cultura é profundamente egoísta. A nossa cultura é extremamente individualista. A nossa cultura é voltada para o prazer, para as nossas conquistas individuais, para os nossos projetos, para os nossos sonhos. Mas Cristo veio nos libertar de nós mesmos. Não quer dizer que nós não possamos ter projetos, não quer dizer que nós não tenhamos sonhos ou metas ao serem alcançadas. Não é isso. Mas o Evangelho nos faz pensar para fora. Por exemplo, o mundo diz o quê? Você precisa se amar. Você precisa se valorizar. Você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa se proteger. Não, pensa primeiro em você, depois nos outros. Porque se você não pensar em você, ninguém vai pensar em você. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não cuidar da tua vida, ninguém vai cuidar da tua vida. Isso é profundamente humanista. Totalmente contrário ao Evangelho. E essencialmente diabólico. Não há nada mais contrário ao Evangelho do que um ser humano que decide única e exclusivamente viver para si. Eu acho incrível como pessoas, inclusive, deturpam a própria palavra, esse mandamento. Ame o próximo como a si mesmo. E alguém vai dizer assim, talvez você já tenha ouvido isso. Está vendo? Ame o próximo como a si mesmo. O que isso significa? Primeiro você se ama, se resolva, ame-se muito, porque apenas se amando
você vai ser capaz de amar o outro. Não é isso que a palavra diz. Eu ouso dizer que a palavra diz o contrário. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, falando da relação marido e mulher, e ilustrando isso com Cristo e a igreja, olha o que ele diz. Maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você não precisa se amar mais. Você precisa se amar menos. E eu não estou propondo uma desvalorização do ser humano, pelo contrário. Eu estou propondo uma valorização maior do ser humano, o outro. Porque Deus tem cuidado de nós. Nós somos tão temerosos que nós pensamos que se nós não controlarmos todas as coisas, nós estamos perdidos. Viver pela fé é dar um salto nas mãos de Deus e saber que Ele tem cuidado de nós. E eu sei que isso pode parecer muito estranho para muitos aqui. Eu sei que isso pode parecer contraditório, pode não fazer sentido, pode ser novo. Por quê? Porque, como eu disse, essa é a nossa cultura. A vida inteira você foi ensinado a olhar apenas para si mesmo. Um teólogo canadense, Michael Goldin, certa vez nós estávamos com ele, e aí ele falando sobre cultura e sobre evangelho, e sobre uma leitura cultural a partir da lente do evangelho, que nós chamamos de cosmovisão cristã, maneira de enxergar o mundo. Ele falou, como é que você pergunta para um peixe como é que é a água? O que ele quis dizer com isso? Nós estamos tão imersos na cultura, na maneira do mundo pensar, na maneira do mundo agir, que se nos perguntarem, ok, defina a cultura, a gente fala, como assim? Cultura é isso aí, ó, é o que a gente vive, normal, todo mundo, não é isso? Não sou nenhum alienígena, vivo como todo mundo. Então é porque a gente está dentro de uma bolha. É porque nós somos um peixe dentro da água, e água é tudo que a gente conhece, não há medida de comparação. Aí vem o evangelho, o que acontece? Nós damos um passo para trás. Agora nós conseguimos enxergar o mundo a partir do evangelho como se fosse uma lente, como se fosse um óculos. E agora, a partir das lentes do evangelho, nós conseguimos enxergar coisas que nós jamais enxergávamos. E aí nós identificamos ídolos da cultura. E talvez o maior ídolo da nossa cultura é o individualismo. O que o Paulo parece que está propondo aqui é que, à medida do nosso entendimento do evangelho, isso é tão importante, é a maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Você se lembra quando os fariseus e mestres da lei chegam para Jesus e eles perguntam, Jesus, o que a gente tem que fazer? E Jesus fala, ame o seu próximo. E aí eles tentando burlar essa consciência do evangelho, o que eles perguntam? Mas quem é meu próximo? Quem é nosso próximo? Marido, esposa, pais, filhos, amigos, gente querida? Jesus responde através de uma parábola. Ele diz que um homem foi assaltado, foi espancado e lançado à beira do caminho. Passa então um sacerdote, olha para aquele homem e não faz nada. Passa então um levita, olha para aquele homem e não faz nada. E aí passa um samaritano. Quando Jesus coloca um samaritano na história, certamente os fariseus e mestres da lei ficaram de cabelo em pé. Por quê? Porque nós sabemos que os judeus e samaritanos eram culturalmente inimigos. Os judeus repudiavam os samaritanos. Os judeus achavam que os samaritanos eram uma classe inferior. Não era gente como eles. E o que Jesus conta na parábola? Que um samaritano olha para aquele judeu necessitado e o acolhe nas suas necessidades. Leva até uma hospedaria, lava suas feridas, paga todos os custos. E aí Jesus, de modo dramático, encerra a história dizendo, e aí? Quem é o próximo? A pergunta é óbvia. O nosso próximo, ele não está a partir de uma realidade geográfica meramente falando. O nosso próximo não é aqueles que nós gostamos tão somente. Não é gente que a gente ama e que ama a gente. Aliás, quando Jesus ensina o Sermão da Montanha, ele fala exatamente o contrário disso. Por isso que o Evangelho é uma revolução. Porque a lei dizia, olho por olho e dente por dente. E Jesus diz, eu porém vos digo que
ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Porque qual é a vantagem de amar apenas aqueles que te amam e tratar bem apenas aqueles que te tratam bem? Até os pagãos fazem isso, Jesus diz. Traduzindo, não precisa de Cristo para amar alguém amável, mas precisa muito de Cristo para amar alguém que aparentemente não merece o seu amor. E aí eu me lembro de uma citação clássica de Madre Teresa de Calcutá, que dizia mais ou menos o seguinte: as pessoas que merecem o nosso amor, nós amamos porque elas merecem. As pessoas que não merecem o nosso amor, nós amamos porque elas precisam do nosso amor. Então essa é uma nova consciência. Quem merece ser amado, eu amo porque merece ser amado. E quem não merece? Sabe aquela pessoa assim que faz esforço para não ser amado? Eu sei que assim vem na tua mente assim, pelo menos uns 2, 3, 10. Vem uns nomes assim na tua cabeça. Não, aquele ali não. Jesus estava falando de todo mundo, mas daquele ali ele não estava falando, não é possível. Aquele ali não dá para amar. Então é disso que Jesus está dizendo. É isso que é a vida no Espírito Santo. É isso que é a vida pautada no Evangelho. Tem gente que acha que espiritualidade diz respeito a apenas algumas práticas conceituais. E às vezes nós transformamos boas coisas em objeto de legalismo. Por exemplo, tem gente que se acha mais espiritual porque acha que ora mais do que os outros. Tem gente que se acha mais espiritual porque lê a Bíblia mais do que os outros. Então assim, eu leio 5 capítulos por dia, você lê 4. Você é um carnal, espiritual sou eu. Eu jejuo, você não jejua, então eu sou espiritual. Isso tudo é incrível. E nós deveríamos viver em práticas e disciplinas espirituais. Mas a pergunta, de certa forma, que está implícita nesse texto é o seguinte: como essas coisas se traduzem na sua vida e nos seus relacionamentos? Você me diz que ora e que lê a palavra, excelente. Agora me diz como é que você trata teu marido. Me diz como é que você trata a sua esposa. Me diz como você se relaciona com seus pais. Me diz como você educa os seus filhos. Me diz como você se comporta no ambiente de trabalho quando o teu chefe não está olhando. Me diz como você trata o seu empregado só porque aparentemente ele tem menos do que você. Não me fale de uma espiritualidade filosófica e conceitual. Me mostre como isso se traduz no seu amor ao próximo. É disso que Paulo está dizendo. Quer me falar da sua caminhada com Deus? Me mostra como você se relaciona com quem está ao teu redor. Mas, o contraponto disso, o versículo 15. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, esse é o oposto da vida pelo Espírito na liberdade cristã. Egoísmo, facções, dissensões, maledicência. É o que, se Deus permitir, nós veremos na próxima semana, aquilo que o Paulo vai chamar de obras da carne, ou subprodutos da carne. É por isso que o milagre do Evangelho, meus irmãos, é a manifestação da comunidade. E, infelizmente, cito novamente a cultura. Nessa cultura profundamente egoísta e individualista, nós deturpamos até o Evangelho, para que o Evangelho, que sempre disse respeito a um benefício de um povo e de uma comunidade, se tornasse meramente um conceito de benefício exclusivo do indivíduo. Então a gente olha para Deus, para aquilo que Deus pode fazer por mim, não por nós. A minha bênção, a promessa que Deus tem para mim. A prosperidade que Ele tem, para mim. O pão que Ele vai colocar na minha mesa. Você sabia que alguns séculos atrás, desde o início da igreja cristã, desde o início da história até alguns séculos, antes de uma revolução do nosso pensamento cultural, nunca os cristãos liam o Evangelho a partir do indivíduo, mas sempre através do povo? Porque essa é a mensagem do Evangelho. O Antigo Testamento, como é que Deus se manifesta? Através de um povo, Israel. Novo Testamento, como é que Deus se manifesta? Através de um povo, igreja. É claro que, mirando o povo, os indivíduos são alcançados. Nós somos prova disso.
Nós fomos salvos, nós temos as promessas de Deus sobre nossas vidas, nós temos a alegria da salvação, nós fomos perdoados, a nossa consciência foi limpa do medo, da culpa, da ganância. Mas o Evangelho diz respeito sempre a um benefício comunitário, não à exclusividade do indivíduo. O que significa que, nesse sentido, alguns de nós ainda têm que se converter verdadeiramente ao verdadeiro Evangelho. Não é possível que nós tenhamos transformado o Evangelho, isso não é hipotético o que eu vou dizer, mas não é possível que nós tenhamos transformado e reduzido o Evangelho a tal ponto de colocar lá série de mensagens, por exemplo, isso é comum. Como ser vitorioso em meio à crise financeira. Não é possível que a gente está fazendo isso com o Evangelho. Não é possível que a gente está reduzindo Jesus a um banco. Não é possível que a gente está achando que o meu projeto pessoal está acima do projeto de Deus, que é a revelação do seu Filho Jesus para a redenção da humanidade. Mas isso não é nada popular. É exatamente isso. Jesus nunca disse que o Evangelho era popular. Cristo veio para nos ensinar a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, aprendemos a servir, a sermos capazes de amar. Tem gente que não consegue amar porque nunca recebeu amor. Quem somos nós? Nós somos os enviados de Deus, que por terem sido amados por Deus, agora aprenderam a amar e amam esses que não conhecem o amor. Esse é o privilégio do Evangelho. Por exemplo, ser igreja, é disso que o Paulo está falando aqui no versículo 15. Para nós vivermos o plano de Deus como igreja, para nós amarmos, nós precisamos conviver uns com os outros. Para ministrar uns aos outros mutuamente, nós temos que estar próximos. Para nos perdoarmos, nós temos que estar juntos. É surpreendente como às vezes cristãos se ofendem com outros cristãos e seguram o elemento do perdão. Não tem lugar melhor para pecar contra o outro do que aqui. Por quê? Porque se você peca contra mim, eu que fui acolhido por Cristo, só tenho uma coisa a fazer, te perdoar. Então está tudo certo. Você peca contra mim, eu conheço Cristo, eu te perdoo, a gente continua caminhando. Mas a gente está achando que perdão é uma coisa que a gente dá para quem merece. Perdão não é uma coisa que a gente dá para quem não merece, porque se a gente guardar o perdão para dar para quem merece, a gente vai guardar o resto da vida. Qual é o princípio essencial do perdão? Que a gente dá para quem não merece. Quem é que precisa ser perdoado? Quem é inocente? Não, quem me ofendeu. Simples. Você me ofende, é para isso que existe o perdão. Mas o Paulo está falando, vocês estão devorando uns aos outros. Vocês estão se mordendo uns aos outros. Vocês estão destruindo uns aos outros. É claro que é mais fácil nós vivermos, de novo, a partir dos nossos individualismos. E às vezes a gente justifica isso. Ah, não, é minha personalidade. Não, eu sou mais recluso. Não, eu gosto de ficar mais na minha. Igreja é isso. Igreja é para nos moldar. Igreja é para Deus transformar o nosso caráter. É por isso que, assim, nesse momento tem irmãos queridos nos acompanhando pela internet. Esse culto está sendo transmitido ao vivo. Mas a minha oração e o meu recado, assim, com profunda sinceridade do meu coração, essa ferramenta é para chegar em quem está longe. É para chegar a alguém que de repente não pode estar conosco aqui. Ou para uma pessoa que está procurando uma comunidade de fé e ainda não encontrou. Ou para alguém que de repente está frustrado com alguma comunidade, com alguma situação e tem sido alimentado pela palavra de Deus. Mas não é para desembocar apenas nisso. Esse nosso passo de transmitir o Evangelho de Jesus Cristo é para que a pessoa, na casa dela que nos assiste, depois possa ser incentivada a buscar uma comunidade de fé. Não existe Evangelho de YouTube, amigo. Não existe Evangelho de live de Facebook. Não existe. Não é Evangelho. É conteúdo, é palestra, é outra coisa, mas não é Evangelho, porque Evangelho é vivido no contexto de comunidade. O projeto dele sempre foi esse. Um povo. Por isso, Paulo diz, versículo 16. Vivam pelo Espírito.
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu amo a simplicidade como ele coloca isso. É como uma receita. Ele está dizendo, vivam pelo Espírito. E o vivam pelo Espírito está no contínuo. A ideia é, vivam constantemente pelo Espírito. Caminhem no Espírito e continuem a caminhar pelo Espírito. E veja como esse trecho aqui, ele não vem como um tom de uma realidade. Mas ele vem como um tom de ordem. Vivam pelo Espírito, isso é algo que vocês precisam fazer. É como se nós recebêssemos um bilhete premiado. A gente sabe que aquele bilhete nos dá direito a ser o ganhador da loteria. E aí você ganha o bilhete, fala, caramba, legal, eu tenho o bilhete. Mas você nunca troca. Qual é o benefício de ter um bilhete premiado se você não quiser usar o prêmio? O Espírito foi nos dado, mas nós temos que decidir todos os dias uma caminhada pelo Espírito Santo de Deus. Eu amo uma citação de um teólogo, A.W. Tozer. Ele dizia o seguinte: eu sou cheio do Espírito e todos os dias eu preciso pedir a Deus que me encha do Espírito novamente, porque todos os dias eu vazo. O que o Tozer está falando? De certa forma, o que ele está dizendo é que nós somos baldes furados. Já tentou encher um balde furado? Então você está enchendo ali o balde, imagina que é o caso desse copo, ele está cheio de furos, você enche e deixa ele aqui. O que vai acontecer? Daqui a pouco está vazio. Então, somos nós, baldes furados. Nós não somos um container assim do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vem um momento na nossa vida, nos enche e pronto, o resto da vida está resolvido. Sim, nós temos o Espírito, mas o viver constantemente no Espírito Santo é todo dia dizer, Deus, me encha do teu Espírito mais uma vez. Às vezes nós podemos viver aquilo que a gente pode chamar assim, acordar de pé esquerdo. Já acordou de pé esquerdo? Talvez você acordou de pé esquerdo hoje, não sei. Ou já está assim, meio mal-humorado que amanhã é segunda, então amanhã você já sabe que você vai acordar de pé esquerdo. Acordar de pé esquerdo é uma boa maneira de dizer o contrário de viver no Espírito. E é isso mesmo, é um exercício diário. Agora experimente você enfrentar a tua segunda-feira, e terça, e quarta, e quinta, e assim por diante. No início do teu dia, tendo a consciência de que a tua vida pertence a Deus. De que Ele vai adiante de você, antes mesmo de você iniciar qualquer atividade. Seja no trabalho, seja como mãe, seja como pai, seja nos estudos. A vida no Espírito se trata de uma decisão diária de todo cristão. E como é que eu sei que eu tenho vivido pelo Espírito? Bom, nossa vida vai mostrar. Existem evidências disso. Existe algo, mais uma vez, se Deus nos permitir, semana que vem, nós vamos falar sobre isso, que nós chamamos de fruto do Espírito. A maneira como você fala. O que você fala. A maneira como você se comporta. As suas atitudes. Como você trata, mais uma vez, seu marido, esposa, filho, patrão, empregado, estudo. Como você se relaciona com dinheiro, com bens, com posses. Quais são teus desejos, quais são teus sonhos. O nosso padrão de vida vai evidenciar se nós temos vivido ou não pelo Espírito Santo. Por exemplo, uma das obras da carne, adultério. O que o Paulo está dizendo é, se você viver pelo Espírito, o Espírito nunca vai te liderar ao adultério. Certo? É algo meio óbvio. Ira. Se você viver pelo Espírito, você nunca vai ser empurrado pelo Espírito a uma vida irada. Ou de embriaguez, ou de cobiça. Então, quando é que nós cometemos essas atitudes? Quando nós não vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo coloca quase que numa equação matemática. Viver pelo Espírito igual a não viver pela carne. Pois, versículo 17, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mais uma vez citando Tozer. Ele faz uma pergunta em um de seus livros, ele diz, o mundo é um parque de diversões ou é um campo de batalha? A batalha é real. Nós vivemos num conflito. A palavra de Deus nos fala do velho homem, da velha natureza. É o que nós éramos antes de Cristo Jesus, a nossa natureza caída.
E aí nós temos o novo homem, a nova natureza, essa nova vivência na pessoa de Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus vai nos levar a pensar que essa velha natureza morreu em Cristo Jesus, para que ressuscitássemos para uma nova vida com Cristo Jesus. Mas como alguém certa vez já disse, esse velho homem morreu, mas é malandro. Ele insiste em ressuscitar todo dia. Então, ok, eu já morri para essa velha natureza, mas você sente a tua carne, você sente os seus impulsos, você sente os seus desejos. É uma batalha. Colossenses 3, a partir do versículo a partir do versículo 5, o Paulo diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas, e assim por diante. Mais uma vez, a nossa carne, o nosso mundo, a nossa cultura e a nossa sociedade nos fala o quê? Siga o teu coração, siga teus impulsos, faça o que der na telha, siga seus desejos. É uma cultura voltada e baseada no dinheiro, no reconhecimento, no prazer ilimitado. Por exemplo, essa semana, creio que todos ou quase todos viram uma notícia muito triste. Chester Bennington, líder, vocalista da banda Linkin Park, tirou sua vida. E aí você pensa, o porquê alguém como ele tiraria sua própria vida? Porque se você pensar nos padrões do mundo, ele tinha a vida que qualquer um de nós desejaria. Extremamente famoso, um dos melhores naquilo que fazia, reconhecido mundialmente, multimilionário como fruto do seu trabalho honesto, uma família, esposa, 6 filhos. Por que é que alguém assim desistiria de viver? Só resta uma alternativa. Esse projeto de felicidade que o mundo tem vendido para nós é uma ilusão. Você coloca ali uma tristeza pela perda do amigo, uma outra notícia triste, quem conheceu Chris Cornell, tirou sua vida também. Chester e Chris Cornell eram muito amigos, e no dia do aniversário do seu amigo falecido, no dia do aniversário do Chris Cornell, o Chester se matou. Você coloca depressão, você coloca abuso de drogas, você coloca vícios desenfreados em toda essa equação e você tem uma explosão. Alguma coisa está errada. Não é possível que nós, cristãos, enxergando tudo isso, tenhamos o desejo de viver esse tipo de vida, que na verdade é uma mera ilusão. Mais uma vez eu cito Agostinho de Hipona, uma das minhas frases favoritas de todas as citações cristãs clássicas. Presta atenção. Ele diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração é inquieto enquanto não repousa em ti. Qual é o sentido da vida? Ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração é inquieto. Você sabe disso. O nosso coração é ansioso, o nosso coração é angustiado, o nosso coração se deprime, o nosso coração ele é profundamente inquieto, enquanto não repousa em Deus. Mas, versículo 18, o Paulo encerra dizendo: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa é a resposta do Evangelho à nossa vida. A resposta para a maior de todas as libertações. A resposta, inclusive, para um entendimento equivocado da própria graça, como uma graça banal, como uma graça libertina. Ele fala, não, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Isso é viver pela graça. Ou seja, viver pela graça é muito mais efetivo espiritualmente do que viver pela lei. Por quê? Antes,
eu tinha os mesmos apetites, os mesmos desejos, uma consciência que não havia sido transformada, e eu tentava pela minha própria força viver uma vida que talvez um dia pudesse ser agradável a Deus. Falhei miseravelmente. Todos nós falhamos. Paulo diz aos Romanos, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas agora, o apóstolo Paulo está dizendo que não somos mais regidos por leis e regulamentos do lado de fora, que não tem nenhum poder de transformar nossa consciência. Agora nós somos impulsionados por um poder que vem do lado de dentro. E esse é o poder do próprio Espírito do Deus Altíssimo vivendo em nós. E agora o Espírito de Deus que vive em nós, traduz o coração de Deus para nós. Traduz a vontade de Deus para nós. Muda a nossa consciência, muda nossos apetites, muda a nossa trajetória de vida. O que a lei pressionando por fora não conseguia fazer, o Espírito governando por dentro foi capaz de realizar. E eu gostaria que nós encerrássemos pensando. Imagine você, o impacto que uma comunidade com essas características podem gerar na sua cidade e no seu país. Pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas comprometidas com os valores do reino de Deus. Pessoas centradas no Evangelho. Pessoas que servem o próximo, que servem a cidade, que amam o perdido, que vivem pelo Espírito. Imagine que tipo de impacto e de influência um povo assim não poderia gerar. Agora eu te digo, não precisa imaginar. Olhe para Atos. Atos dos Apóstolos. Foi exatamente o que já aconteceu na história. O mesmo Espírito, o mesmo Evangelho, o mesmo Cristo. A minha oração é para que nós sejamos essa igreja. Uma igreja que entendeu a liberdade da graça de Deus. Uma igreja que não tem medo mais de Deus. Que não tenta barganhar com Deus. Que não é carregado pela culpa e por qualquer outro sentimento que a lei poderia propor. Mas uma comunidade que entendeu que a graça é vivida em responsabilidade. Numa vida regida pelo Espírito Santo, de modo apaixonado por Jesus e de modo a servir e amar aquele que está ao nosso redor. Essa é a minha oração por mim, por você e pela nossa igreja. Amém? Vamos orar.